aqui hoje compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito soprou no meu coração acerca de como nós termos autoridade no mundo espiritual. E para ter autoridade no mundo espiritual, você precisa ser participante da natureza divina. Você precisa ter a natureza divina em você, né? Você precisa ter parte na vida de Deus. A vida de Deus precisa ter parte em você. E o Senhor falou muito comigo através da passagem que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, sobre algumas virtudes, sobre algumas características que a gente precisa ter, que faz parte da natureza divina, para que a gente possa ter essa autoridade, né, em nós, no mundo espiritual. Porque tem muita gente, às vezes, que ora bastante, vai muito à igreja, né? Às vezes tem até ali uma vida, né, bem atuante, né, religiosamente falando, mas ela não tem essas características. Então, ela acaba se perdendo um pouco da autoridade, né? E se tem uma coisa que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele conhece, é quem verdadeiramente tem autoridade. Não sei se vocês se lembram ali da passagem que conta no livro de Atos, que Deus estava usando muito Paulo, né, ali para expulsar os espíritos malignos, curar enfermos. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Seva foram ali tentar fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Quando eles tentaram expulsar um espírito imundo, eles disseram: nós o expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí aquele espírito falou para eles: ó, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? E aí deu uma surra naqueles homens, né, e colocaram eles para correr, porque o inimigo, ele conhece, sabe quem verdadeiramente tem autoridade. E Pedro vai escrever aqui na sua segunda epístola, no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, pelos quais, né, no capítulo 1, a partir do verso 4, ele diz assim: pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O Senhor tem dado promessas a nós para que nós possamos participar da natureza divina, ou seja, para que nós possamos ter autoridade no mundo espiritual, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a vossa diligência, ou seja, sendo bastante disciplinado, né, focado, coloque nisso toda a vossa diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, ou seja, se você já tem fé, agora acrescente a virtude. Se você já tem virtude, agora acrescente a ciência, ou seja, o conhecimento. E a ciência, a temperança, já tem conhecimento, agora acrescente o domínio próprio. Ao domínio próprio, a paciência, a piedade, ou seja, a vida com Deus, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se em você tiver todas essas características, você vai ser sempre frutífero e apto para exercer o chamado de Deus. Aí eu fiz uma anotação aqui daquilo que Deus falou comigo, olha. Pontos a serem trabalhados em nossa vida para que sejamos participantes da natureza divina e assim escaparmos da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Primeiro ponto, a fé. A fé, você precisa ter fé, você precisa acreditar na palavra, naquilo que Deus fala com você. Segundo ponto, excelência moral, caráter. Virtude é excelência moral, é caráter. É você ser uma pessoa correta, é você cumprir com seus compromissos, é você cumprir com a sua palavra, é você não mentir, é você pagar o que você deve, é você ser uma pessoa que cumpre horários, ser uma pessoa em quem as outras pessoas podem acreditar e confiar. Outro ponto terceiro é o conhecimento, é você adquirir conhecimento. Você precisa ser uma pessoa que tem prazer em adquirir conhecimento, né? Ler livros, saber mais sobre as coisas espirituais, estudar mais a Bíblia, né? Ler mais, crescer mais no conhecimento de Deus. Quarta coisa é o domínio próprio, temperança é domínio próprio. Um cristão que quer ter autoridade no mundo espiritual, ele precisa ter domínio próprio. Se você não consegue dominar você mesmo, você não vai conseguir dominar mais nada. Né? Se você é uma pessoa que não consegue fazer um jejum pela manhã porque você não consegue resistir o café com pão, você não consegue dominar o seu estômago, você não consegue dominar mais nada. Você precisa ter o domínio próprio. Se você é uma pessoa que não consegue dominar a sua boca, a sua língua, na hora da raiva, o que vier na minha cabeça eu falo mesmo, eu sou muito sincera, não.
Uma coisa é você ser sincera, outra coisa é você ser imatura. Então você precisa ter domínio próprio, domínio. Se você não dominar a você mesmo, as suas emoções, você não vai conseguir dominar mais nada. Muito menos ter autoridade no mundo espiritual. Quinta coisa, quinta, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quinta coisa é a perseverança, a paciência. Algumas versões está escrito perseverança, mas é a mesma coisa, é a paciência. Esse é um ponto que eu tenho trabalhado bastante na minha vida, né? Porque meu temperamento é colérico e o colérico ele é bastante impaciente, né? Então é uma coisa que precisa ser trabalhada, mas eu tenho trabalhado muito isso no espírito e Deus tem me ajudado, porque é importante para você ter autoridade no mundo espiritual, você precisa exercer a paciência. Não é à toa que Jesus vai dizer que os mansos herdarão a terra, né? E o próprio Pedro também vai dizer, acho que na primeira epístola dele, que uma mulher de espírito manso e tranquilo é tão agradável diante do Senhor, né? Olha que mistério. Então é preciso ter paciência. Outro ponto é a piedade. A piedade é o que? A devoção a Deus, é a intimidade com Deus, é a busca, né? Você está em constante contato com Deus através da oração e do jejum. Outra coisa é o amor fraternal, o amor bíblico, né? Que é difícil porque a gente às vezes entende por causa do mundo, do sistema, né? Foi ensinado pra gente que amor é um sentimento, né? E não é. Amor não é um sentimento, amor é uma atitude, amor é uma decisão, né? É, por que que a Bíblia vai dizer, né, que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não tem ciúmes, é invejoso. Isso não é uma coisa que você sente, porque a nossa carne, os desejos naturais da nossa carne são maus, são ruins. Isso é uma coisa que o amor é uma coisa que a gente precisa exercer, fazer apesar de não querer. Isso é amor, né? É você suportar os mais fracos na fé, é você perdoar aquele que te feriu, mesmo que você não queira. Por quê? Porque não é um sentimento, é uma decisão. Para ter autoridade no mundo espiritual, a gente precisa ter tudo isso. A gente precisa ter o domínio próprio, né? Para você, como que você tem autoridade no mundo espiritual? Quando você é participante da natureza divina. E a gente só pode ser participante da natureza divina porque Deus é perfeito, Deus é santo. Exercendo essas coisas, né? Tendo a virtude, né? A excelência moral. Como que você quer ter autoridade no mundo espiritual se você é uma pessoa que mente, que conta pequenas mentiras, que não cumpre com a sua palavra? Uma coisa triste é quando eu vejo dentro da igreja alguém falar assim, por exemplo, a gente está precisando de uma pessoa para fazer tal coisa. Ah, tem a irmã fulana. Aí alguém fala assim, a irmã fulana, não sei se dá para contar muito com ela. Ah, mas ela falou que vem. Ah, mas ela sempre fala que vem, às vezes em cima da hora, desmarca. Ou seja, é uma pessoa que aqueles que estão ao redor dela já estão habituados, né, com o fato de ela não cumprir com a sua palavra. De ela falar que vai, chega no dia não vai. De ela falar que faz e chega na hora ela deixar as pessoas na mão. Ou seja, está faltando virtude nessa pessoa. Está faltando excelência moral. E isso faz parte da característica da natureza divina. Isso é importante para que você tenha autoridade no mundo espiritual. Entende? Por isso que Pedro vai dizer aqui, ó, vocês atentem para esses pontos com muita diligência, sejam diligentes, ou seja, esforcem-se para ter essas características na vida de vocês. Então é muito importante, mulher, que você seja participante da natureza divina, porque Deus quer levantar de mulheres. Mulheres que estão renunciando a si mesmo, os maus desejos naturais da sua carne, para serem participantes da natureza de Deus. Fica com essa palavra.